olha essa matéria e vê se isso aqui, gente, é atitude de um ministro que faz parte da corte que está julgando. Só pra gente começar, qual é o papel do juiz? Imparcialidade. O juiz não manda investigar, ele autoriza, mas ele não manda. Ele não manda fazer diligência, ele autoriza, ele não manda. Né? Fagundes, qual a diferença? Mandar é eu tomar a iniciativa. Autorizar é eu ser provocado. Quem é que faz diligência, quem é que faz investigação é a Procuradoria, é o Ministério Público, Polícia Federal. Eles fazem a denúncia. O juiz autoriza, aceita a denúncia e autoriza as investigações. Nós não temos isso. Nós temos um juiz que manda, que autoriza a si próprio, manda e faz tudo. Mas enfim, olha só o título dessa matéria aqui, gente. Na Itália, Gilmar acusa Bolsonaro de tramar plano de assassinato. Exatamente. Gente, um magistrado já está dando o seu parecer sobre um julgamento que ainda está em andamento. Dá para você olhar para isso daqui e dizer que há imparcialidade? Ou que Bolsonaro tem a menor chance de se defender? Se você olhar de 2017, 2016 para trás, na época das investigações do Petrolão, da Lava Jato, aquela coisa toda, você não via ministros do Supremo falando em palestras as suas opiniões sobre a Lava Jato. Você não via ministros do Supremo dando entrevistas falando da sua opinião sobre a investigação. Hoje, a coisa tá tão assim, eles estão tão bem à vontade no controle da situação, mandando em tudo, nós somos a instância máxima, ninguém é acima de nós acima de todos, que eles nem se preocupam mais em guardarem as suas opiniões, em expressarem. E lembrando que Gilmar Mendes é o mesmo cara que lá atrás, acho que em 2016, 2017, por aí, não vou lembrar agora, é o mesmo cara que falou que o PT era uma cleptocracia. Era uma orcrim. É o mesmo cara. Veja a mudança radical. Você tem vídeo do Gilmar Mendes aí no YouTube e em outras redes sociais falando claramente da corrupção. E de que lado o cara tá hoje? Esse, gente, é o nosso judiciário. Ele não segue o contexto jurídico. Ele segue o contexto político, lamentavelmente. Bom, vamos para a matéria. Se você não é inscrito, se inscreve. Na descrição, chave Pix para quem quiser colaborar com o nosso canal, ajudar a gente. Lembrando também, na descrição tem o link de convite lá para o grupo do nosso WhatsApp, matéria da Revista Oeste, tá na descrição. Cara, a instituição do STF, ela é séria, é necessária e o país não vive sem ela. Mas, lamentavelmente, quem a representa é quem está manchando, de fato, essa instituição. Sem citar quaisquer evidências, presta atenção nisso aqui, ó. Sem citar quaisquer evidências, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, vinculou o ex-presidente Jair Bolsonaro a um suposto plano para assassinar autoridades brasileiras. O ministro deu a declaração durante sua participação em um evento em Roma. Em um evento, gente. O cara sai do nosso país para ir lá em outro país, num evento ao público, ou pelo menos a um grupo seleto que seja, para dar as suas opiniões sobre um julgamento. E ele não tá dando uma opinião, ele já tá dando uma sentença. Ou seja, ele tá praticamente dizendo, nós vamos condenar o cara, independente de qualquer coisa, para nós ele é culpado, prego batido e ponta virada. Isso que tá acontecendo no Brasil é só um teatrinho só para validar a nossa decisão, mas já tá decidido. É essa imagem que ele tá passando. Bom. Continuando. Sobre a forma como o Brasil e a Itália têm lidado com a justiça e a democracia.
O suposto plano para afastar autoridades brasileiras consta na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, no âmbito do inquérito que apura uma trama golpista. O relatório da Polícia Federal, PF, no entanto, mencionava apenas... Olha o absurdo. O relatório da PF, no entanto, mencionava apenas que Bolsonaro tinha conhecimento do plano, sem citar aval do ex-presidente. Então, veja só, gente, o relatório diz que Bolsonaro tinha conhecimento, mas Gilmar Mendes já o coloca como o mentor. Ele acrescenta, ele vai além do que... Ou seja, a parte do juiz imparcial acabou. Você tem um juiz totalmente parcial, com opinião e com um julgamento, eu não digo nem mais um pré-julgamento, é um julgamento na sua totalidade. Ele já declara ali o que ele pensa, independente das provas. Ele ignora o fato do próprio relatório, que apenas diz que Bolsonaro tinha conhecimento. O pronunciamento de Gilmar Mendes coincidiu com o início do segundo dia de julgamento na primeira turma do STF relacionado ao caso. Foi descoberto pela Polícia Federal um detalhado e engenhoso plano golpista intitulado Punhal Verde e Amarelo. Olha só, urdido por figuras proeminentes do governo e por militares do alto escalão, do que tudo indica com o beneplácito do presidente da República, que prevê uma série de ações coordenadas para a tomada do poder, incluindo a detenção e assassinato de autoridades, afirmou o ministro. Gente, o que o Gilmar tá falando aqui é gravíssimo, cara. O que esse ministro tá falando é gravíssimo. Em um país em que se levasse a sério o Supremo Tribunal Federal, em que a magistratura fosse levada a sério, esse cara, no mínimo, era chamado e ia ficar afastado por fazer declarações sobre um processo que está em curso, sendo ele juiz. Porque assim, está sendo julgado hoje na primeira instância, ou melhor, na primeira turma, mas amanhã pode ser julgado no plenário, e Gilmar faz parte do plenário. E aí? Ele vai se declarar impedido por acreditar... Não, eu já acredito que ele é condenado, então eu não vou julgar o caso não, porque eu já tenho minha predisposição. É isso que vai acontecer? E ele fala ali de um plano engenhoso. Achei bonitinha essa parte, gente. Um plano todo atrapalhado. Um plano todo bagunçado, sem pé nem cabeça. Não é nem digno, gente, de filme de quinta categoria de espionagem. Até um filme de quinta categoria de espionagem faria melhor aquele desenho daquele plano. Um negócio que precisava de um táxi, que não tinha táxi. O outro perdeu o táxi. Vou de táxi, você sabe. Pois é. Quer dizer, um negócio totalmente sem pé nem cabeça, mas segundo ele, uma trama engenhosa. Eu fico preocupado. Se aquilo ali era engenhoso, meu Deus do céu. Embora não tenha apresentado detalhes, o conteúdo das declarações amplia a pressão sobre o ex-presidente. De acordo com Gilmar Mendes, a responsabilização dos envolvidos é fundamental para que nada parecido jamais se repita. Para o ministro, o processo seguiu todos os trâmites legais. Primeira, segunda instância, terceira instância e STF. Não, só STF. Pessoas sem foro privilegiado julgado na... Não, no caso foi direito a recorrer. Tem direito a recorrer? Tem. A quem? Ao próprio STF. Você recorre... de Moraes ao próprio Moraes. Não, muito respeitado ali, né? O processo seguiu totalmente, né? Esta poderia ter sido a história de uma debacle, da ruína da democracia brasileira e do mergulho no obscurantismo, disse Gilmar. Mas, graças à atuação firme das nossas instituições, e aí, gente... É preocupante essa fala, porque quando você fala graças às nossas instituições, você não está falando do povo. Você está falando do sistema. A democracia é o povo, não é as instituições. O povo é a democracia. Do poder judiciário, ela resistiu e
está de pé, mais viva e forte do que nunca. A democracia, a mesma democracia que você não pode falar mal de um ministro, a mesma democracia que você não pode questionar determinados elementos, a mesma democracia que manda retirar redes sociais por opiniões, que prende parlamentares, que tira cargo de parlamentares, resiste e permanece de pé. O decano do STF propôs a união entre Brasil e Itália para defender o Estado do que chamou de inimigos da democracia. Olha, mais uma fala que você escuta muito em governos autoritários para justificar, né? Por fim, Gilmar reforçou a posição do STF diante da reação dos Estados Unidos aos abusos do judiciário brasileiro. Essa mesma corte não haverá de submeter-se agora e está preparada para enfrentar uma vez mais e sempre com altivez e resiliência todas as ameaças contra si e sua independência, venham de onde vierem, concluiu. E aí ele não cita que Moraes tentou punir pessoas nos Estados Unidos, que Moraes tentou atingir plataformas nos Estados Unidos. Quer dizer, só os Estados Unidos atacou a gente, né? A gente não fez nada, o Brasil não fez nada com os Estados Unidos. Foi assim, foi algo assim. O Trump acordou um dia e falou assim, cara, eu tô com raiva. Pronto. Né? O X nunca foi proibido no Brasil por um tempo. O Rumble continua firme e forte no Brasil, né? Nunca aqui foi tirado nenhum conteúdo do ar ou proibido, né, de ser publicado no mundo inteiro. Mas enfim. Bom, gente, tá aí a matéria. Eu fico preocupado com o nosso Brasil, eu fico preocupado com essa democracia, gente, que nós vivemos hoje. Eu não sou contra o julgamento de Bolsonaro, eu sou contra como ele está sendo feito. Se havia uma suspeita de Bolsonaro sobre um golpe, se havia uma suspeita sobre um plano, que ele fosse julgado, gente, mas de forma imparcial. A gente não vê imparcialidade. Esse é o nosso grande problema hoje no Brasil. Não é o fato do cara ser julgado, é o fato do julgamento não ter imparcialidade. De só um lado ter anuência, de só um lado poder falar, só um lado poder questionar, só um lado poder... E magistrados o tempo inteiro apresentando seus pontos de vistas. Enfim. Tá aí a matéria, né?